out of airplanes, flying like birds. That is crazy. No ano de 2012, a Ubisoft lançava mais uma continuação na saga Far Cry. No caso, seria o Far Cry 3, a continuação do seu antecessor Far Cry 2. Mas o que ninguém esperava é que esse jogo não seria só mais uma sequência. Ele se tornaria o jogo mais marcante da sua saga Far Cry, um jogo que marcaria uma geração inteira. Na época, esse jogo foi um verdadeiro fenômeno, e até hoje ele é lembrado, seja pela gameplay, pelo mundo aberto, ou pela liberdade que ele tem de te dar para explorar tudo do seu jeito. Mas não é só isso, a história também marcou, e principalmente pelo seu vilão, Weiss Montenegro, que com toda certeza é a coisa mais icônica desse jogo. Como eu disse, já se passaram 14 anos, mais de uma década desde o lançamento de Far Cry 3. E mesmo com outros jogos da franquia tendo sido lançados, para muita gente, o terceiro jogo ainda continua sendo o melhor. Em 2012 eu tinha uns 4 anos, eu nem jogava, mas assistia meu pai jogando o jogo. E mesmo sendo tão novo, aquele jogo ele me prendia. Eu ficava ali só assistindo, completamente envolvido. E isso acontecia por 2 motivos. O primeiro era os gráficos. Na época, aquilo era coisa de outro mundo, quase como se fosse um filme. Aquela ilha, as matas verdes, o mar, os animais, tudo me deixava impressionado. Vendo aquilo, parecia que eu estava vendo um filme. Mas o segundo motivo, e o principal também, era o próprio vilão. O jogo era em inglês, então eu não entendia absolutamente nada do que ele falava. Mas mesmo assim, ele me prendia, sabe? Cada aparição dele trazia uma tensão diferente. Talvez seja as expressões, os movimentos, os gritos. Parecia que a qualquer momento ele poderia fazer alguma coisa. E isso me deixava com medo, mas ao mesmo tempo curioso. E olhando hoje, eu percebo que não era só ele. Muitos vilões têm esse poder. Mesmo quando a gente não entende exatamente o que eles dizem, a presença deles já é o suficiente para prender a gente, tipo Darth Vader, Coringa, Entoshigан e outros tipos de vilão. Bom, mas sem enrolação de papo, vamos logo para o que interessa para esse vídeo, que é a história do Far Cry. Nesse jogo, nós controlamos o protagonista chamado Jason Brody, que é um playboy rico que decide viajar com os amigos para uma família chamada Rock. A ideia era só curtir uma viagem normal, mas tudo dá errado. A ilha é dominada por piratas e eles acabam sendo capturados. Jason e seu irmão, Grant Brody, tentam fugir, só que o plano falha e nesse momento que o Weiss executa o irmão dele, bem na frente dele. A partir daí, Jason consegue fugir por pouco, quase morre, mas acaba sendo resgatado por Dennis Rogers, que se tornará o nosso guia turístico dentro da ilha. No meio do caminho do jogo, ele encontra figuras importantes como a Citra, a irmã do Weiss, que vai nos ajudar até certo ponto. Ela vai ser crucial nesse jogo. Temos Willis Huntley, um agente da CIA, que ele também vai nos ajudar, principalmente para nós ir na outra ilha, que estará o irmão mais novo do Jason. E também o líder principal, Hoyt. Gosto de personagens também como o Buck, o personagem que parece uma espécie de arqueólogo, pelo que eu me lembro. Ele está com um dos nossos amigos do Jason, mas ele disse que só ia libertar ele se Jason fosse explorar as cavernas para encontrar uma espécie de artefato antigo que existe na ilha. As missões dele são muito top. E também eu acho bacana também que ele parece a gente entrar num acordo, mas na hora que a gente vai libertar, ele tenta nos matar na frente do nosso amigo. Outros personagens também, como eu tinha citado a Citra, ela vai nos ajudar no nosso caminho.
ela também vai ser um bom motivo para evolução, assim dizer, do Jason. Eu vou explicar por que, entre aspas, evolução. Então, resumindo o que já era resumindo, Jason era um playboy que foi viajar numa ilha chamada Rock junto com seus amigos, pensando que seria mais uma viagem legal, só que essa ilha estava dominada por piratas. Seus amigos e eles são sequestrados, Jason consegue fugir, daí ele vai ter que precisar resgatar seus amigos. Mas com o passar do tempo, Jason vai entrar em várias situações de quase morte, vai ter que enfrentar alguns inimigos, matar, salvar, até chegar ao final. Que agora eu vou chegar na parte que eu acho mais interessante, que é o final. Após Jason conseguir resgatar seu irmão Riley e conseguir matar Hot, o principal chefe de tudo isso, ele vai de volta para casa daquele doutor, que me esqueci o nome. O doutor então fala que os seus amigos foram sequestrados por Citra. Daí Jason vai ter que ir até lá. Chegando até a Citra, ele vê que seus amigos estão prestes a ser executados por ela. Daí, só que tem um único problema. Jason, ao passar do tempo, está cada vez mais insano e louco da cabeça. E também, uma parte do jogo, ele fala pra Lisa que queria ficar e que descobriu o seu verdadeiro motivo de vida. Que não era para ser um playboy, herdeiro, mimadinho. E sim que era para ser um guerreiro letal, protetor dessa ilha. Uma coisa meio nada a ver, né? Então por isso que ele tinha decidido ficar. Mas também por causa dessa insanidade também. Jason tava com uma vocação enorme. Mas ele no fundo, ainda tinha um pouco de esperança e humanidade nele. E que daí o jogo nos daria a opção. A primeira opção que a maioria deve fazer, que eu acho, é salvar seus amigos. Você liberta seus amigos e vai embora para a ilha. Mas tem uma opção B, que é um pouco mais pesada. Ao invés de salvar, o Jason executa seus amigos. Daí ele fica e tem um relacionamento com a Citra. Depois deles fazerem aquelas coisas ali, que eu não posso falar o nome, que é capaz até de dar alguma merda aqui no YouTube, mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. A Citra pega uma faca e enfia no peito do Jason. Sendo assim, o Jason morre, assassinado por ela. Beleza, por que eu gosto da opção B? Porque pra mim ela vai ser mais realista com o que a gente vê no jogo. O Jason é um personagem que vai ficando louco e insano com o passar do tempo. Isso é bem deixado claro no jogo. Então, eu acho que pra mim seria muito interessante, pô. Diferente dos Far Cry, que toda vez o personagem já sai ganhando. Aqui não, aqui ele sai perdendo, assim dizer. Ele sai perdendo, ele se une aos vilões. É uma coisa diferente que a gente vê, que acaba se perdendo. Nos outros Far Cry a gente não tem mais essa opção. Sempre a gente fica do lado do bem e o lado do mal perde. Aqui o Jason, ele quer muito a aprovação da Citra e dos outros habitantes locais, pois ele acaba se tornando o guerreiro escolhido. Jason se apegou muito, mas muito mesmo, à Ilha Rock. Então, por isso ele decidiu sacrificar seus amigos, pois ele já estava conectado lá. Então, eu considero para mim a opção B não a melhor. Eu não acho melhor, eu acho a opção A com certeza ainda melhor, né? Claro. Mas eu acho a opção B bastante realista e interessante, ao meu ver. É tanto sobre a questão de Jason, se você reparar, como você fala a opção A e você vai resgatar seus amigos, lá nos créditos aparece o Jason falando que ele tinha se tornado um monstro, ou algo do tipo. Bom, ainda falando do Jason, pra mim ele é um personagem muito bom, mas muito bem construído. Eu acho impressionante como o Jason ele sai daquele playboy, bundão, que é covarde, pra um assassino totalmente letal, um cara sobrevivente. Eu acho isso muito foda, ainda mais na sua construção, pô. O cara, ele vai se tornando completamente insano. E só deixando aquela frase do Vice como verdadeira. E falando no Vice... Hey Jason, do you miss me? Esse é sem dúvidas o ponto mais forte do jogo. O antagonista Vice Montenegro.
Cara, esse vilão é muito, mas muito bom. Mesmo que quando eu era criança eu não entendia o que ele falava, e hoje, revendo esse jogo, eu entendo porque eu gostava dele. O cara é simplesmente a própria definição de sanidade, velho. O Vaz é um personagem totalmente imprevisível, compulsivo e maluco da cabeça. E diferente de outros vilões que são alguém mais frio, calculista, o Vaz não. O Vaz é alguém que gosta de provocar até o máximo a vítima dele. E pra mim isso é o mais legal dele. Ele é um vilão muito imprevisível. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele começa a gritar e depois fica calmo do nada. Você não sabe o que ele vai fazer a qualquer momento. E isso é o que é o mais legal dele. O Vaz virou o personagem mais único da franquia Far Cry. O vilão mais icônico é ele. E isso faz todo sentido. O cara é totalmente imprevisível no que faz. E insano, né? A palavra dele é insano. O cara é totalmente insano da cabeça. E sabem o que é mais maluco de imaginar? É que o Vaz não é o principal vilão desse jogo. Ele é o mais marcante sim, com certeza. Mas o principal vilão desse jogo é o Hoyt, que é um cara que eu nem me lembrava dele, velho. De tão esquecido que é esse cara. O Vaz, ele marcou esse jogo e todo mundo, até eu considero o Vaz sendo o vilão principal. E falando no Vaz, a frase dele, insanidade, fazer a mesma coisa o tempo todo, isso é insanidade. Essa frase com certeza ela é uma alusão ao Jason. Porque vamos lá, o Jason entrou em um ciclo depois que entrou na ilha. Ele mata direto. E isso que vai tornando o Jason insano da cabeça. E que isso eu acho mais impressionante, que essa frase é uma alusão direta ao Jason. Did I ever tell you the definition of insanity? Agora, um ponto negativo, na minha opinião, foi o mapa do jogo. Ele é bom sim, tem suas missões secundárias, mas eu acho que o jogo fica um pouco vazio depois que você zera. Eu sei que isso é um efeito de todo o jogo, mas o Far Cry 3 principalmente, ele fica bem mais vazio. Você não tem muita coisa pra fazer nele. O ideal que eu posso deixar pra você é você não fazer todos os postos avançados, pô. Você deixar uma boa quantidade e depois você fazer ele após zerar o jogo. Um ponto totalmente positivo que eu acho é o realismo desse jogo. O personagem, quando ele pega o carro, ele bate numa árvore, ele sente o impacto também, que nem na vida real. Quando a gente tá com o Molotov, o fogo ele se espalha pelo mato inteiro, também que nem a vida real, né? Só que o problema desse realismo que a gente vê no Far Cry aí que até hoje é realista, eles se perderam com o passar dos jogos. É tanto que tem um vídeo que compara o Far Cry 3 e o Far Cry 6. E cara, o Far Cry 3 tem mais de 14 anos. Ele consegue ser mais realista que o Far Cry 6, que é um jogo recente, pô, de 2021, cara. Far Cry 3 se passou 14 anos, ele continua sendo um jogo magnífico pela sua história, sua jogabilidade. Esse jogo continua sendo muito, mas muito bom desde 2012. E principalmente pelos seus personagens também. E que ele ainda continua esse feito e passou vários jogos depois. E até agora não teve um Far Cry que conseguiu ser superior ao 3. Então, na minha opinião, o Far Cry 3 ainda continua sendo um jogaço até hoje e vale muito a pena jogar. Se você nunca jogou, jogue, vai ser uma experiência única jogar esse jogo. Esse jogo é magnífico. Eu tô até sem dizer aqui, mas a minha nota, Far Cry 3, é Absolute Cinema. E eu vou ficando nessa.
on.